Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais um PIBcast, já no mês de dezembro, e a gente tem um tema muito interessante para tratar, né? A questão do Natal. Natal, entre o presépio e as prateleiras, Cristo ou o consumo? E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, nossa diaconisa lá na Primeira Igreja Batista, a Noemi. Noemi tem um currículo assim maravilhoso e para o que a gente vai falar aqui, né, é muito importante a gente contar com a sua presença, tá, Noemi? Noemi, ela é gestora, gerente no Procon aqui em Cachoeiro de Itapemirim, desenvolve um trabalho muito interessante no projeto Procon Cidadão, né, promoção de atividades do Procon nas escolas, no CRAS, no CDP, para servidores, para organizações não governamentais. Isso tudo é muito importante para esse tema, né? Presépio ou prateleira, o que é que a gente está observando? Para iniciar a nossa conversa, a primeira coisa, eu sou Raquel Calegaro, sou a host de vocês. Gostaria que vocês deixassem o like de vocês, compartilhassem esse vídeo, isso é muito importante para a gente dar engajamento, esse vídeo chegar para outras pessoas, principalmente nesse tempo. Noemi, é uma alegria muito grande poder contar com você aqui, conversando um pouco, né, sobre essas questões de consumo. E Noemi, como é que Noemi se apresenta? Então, eu te falei, foi até difícil fazer, né, um Aham. currículo, colocar as informações todas juntinhas, porque em cada área que a gente atua, a gente se apresenta de uma forma. Eu trabalho com as mulheres aqui no estado do Espírito Santo, eu coordeno em todas as igrejas batistas, são mais de 700 igrejas, e nós temos um calendário recheado para o ano que vem. Então, você que ainda não sabe das atividades que teremos para as mulheres batistas, corre lá no site da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo e você vai acompanhar aí as ações que a gente tem para as mulheres. E como eu te falei, eu vou me apresentando da maneira que a gente onde nós estamos, qual espaço nós estamos. E aqui hoje falando um pouquinho do Procon, eu sou servidora pública há 18 anos e estamos aí atuando em algumas frentes, né, na prefeitura. Atualmente estou lá no Procon desenvolvendo esses projetos para tornar o Procon mais acessível, é isso que a gente quer, que o direito básico do consumidor seja acessível à população e chegue de fato em quem precisa receber as informações. A gente estava conversando aqui, nós temos também projetos para crianças, nós temos jogos educativos, temos também cartilha educativa para criança, para que ele já se torne, desde agora, um fiscal mirim do Procon. E isso ele vai aprender recebendo informações para a idade dele, né, naquilo que ele está conhecendo, ele vai brincando e aí vai conhecendo os seus direitos. E a gente faz muito isso nos Procons itinerantes, quando a gente vai a algum bairro, vai em alguma comunidade, aí a gente apresenta esse material para as crianças e ali elas ficam envolvidas. Então, de acordo com o ambiente, a gente vai, né, demonstrando um pouquinho do nosso currículo, que também temos aí a formação de mediador de conflito, atuamos muito realizando conciliações no próprio Tribunal de Justiça, né, ainda na época da faculdade, depois ainda fiquei mais 2 anos como voluntária ali no tribunal fazendo as conciliações, e isso ajuda também a nossa bagagem até mesmo na igreja, né, para a gente atuar ali como diaconisa, onde a gente desenvolve o nosso trabalho ali na igreja, à frente da assistência social, junto com Marília, nossa ministra. Inclusive, nós realizamos algumas ações esse ano, muito bacana, e a gente pode ajudar nessa mediação de conflito. Então, a nossa formação também tem esse caráter, né, cristão, da gente colocar em prática o serviço ao rei, né, e ao reino dele. Então, dependendo de onde nós estamos, a gente vai falando um pouquinho mais do nosso currículo. Mas é um currículo maravilhoso, é uma alegria muito grande poder contar com você. E a gente começa sempre o nosso PIBcast, né, fazendo uma referência ao texto bíblico, porque a gente entende que a gente precisa de olhar o mundo a partir da nossa cosmovisão cristã, Sim. né? E pensar consumo, a gente também pensa a partir de uma cosmovisão cristã. E aí eu trago para a gente começar a nossa conversa um texto lá em Mateus no capítulo 6, o versículo 21. Ali no texto bíblico vai falar o seguinte: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, Sim. né? E aí a gente vê, Noemi, como que é interessante, né? Onde é que está o meu tesouro agora, dezembro? A gente passou por Black Friday,
mas a gente tem aí a data do Natal, né? Até que ponto a gente se volta para o presépio, para o nascimento de Cristo, e até que ponto a gente se volta para um consumo desenfreado, né? O que vale no Natal não é o nascimento de Cristo, o que vale no Natal é o presente que eu vou ganhar, ou aquilo que eu vou comprar, a necessidade desse presente, desse produto, e você vir aqui, né, e trazer um pouco dessa referência de Procon para a gente é muito importante, né? Então, eu queria começar a nossa conversa justamente falando sobre isso. Chega Natal, dezembro, e aí? Aumenta a procura de pessoas no Procon, questões de golpe. Como é que fica essa questão para o Procon nessa data? É verdade. A gente atende ali uma média de 60 pessoas por dia. E nessa época de Black Friday, Uhum, né, que aconteceu, uhum. a gente precisa ficar muito atento, porque os golpes estão aí. E com a modernidade ele também vai se especializando e ficando de uma forma mais sutil. Então nós precisamos observar alguns pontos, ainda mais a compra online. Então verifique se o site de fato é de procedência, pesquisa se o CNPJ está ativo ou não. É tão simples você ir lá pesquisar a situação do CNPJ hoje, é tudo gratuito, não precisa ser uma empresa ou fazer uma consulta que pague, né? Então a gente precisa ficar atento, porque a nossa parte a gente precisa fazer. Então, ficar sempre atento, verificar se o site realmente é de procedência, evitar comprar em redes sociais, que a maioria ali não tem uma procedência fixa, porque não tem como os sites oficiais estarem ali monitorando a todo tempo. Então, verifique, compra online, se o site de fato é de verdade, se a empresa existe, qual é o endereço dessa empresa para vocês resguardar. Se puder comprar, a gente fala muito lá ainda no Procon, se puder comprar através de boleto ou no cartão de crédito parcelado, que aí dá tempo do produto chegar, de você verificar se o produto é de boa qualidade, se vai ficar mesmo com o produto, que existe a lei do arrependimento. Você tem 7 dias depois que aquele produto chega para você ou devolver, falar que você se arrependeu, que não é o mesmo produto que você viu na foto. Aí você pode devolver sem nenhum ônus para o consumidor e pedir o seu dinheiro de volta. Você pode cancelar a venda, devolver o produto e pedir o dinheiro de volta. Então, assim, exija sempre nota fiscal, fica atento sobre isso, porque às vezes o produto não é de procedência. Então, se você exigir a nota fiscal, você tem mais uma garantia: o produto é novo, não é um produto usado, ou um produto adulterado, ou roubado, né, gente? A gente tem que tomar cuidado. Já aconteceu isso lá no Procon. A pessoa comprar numa loja, receber a nota fiscal e logo em seguida aquele produto ficar bloqueado, era um equipamento eletrônico, porque era um produto que tinha sido roubado. Então ela procurou o Procon, a gente fez a intervenção e ela conseguiu um novo produto, a loja teve que dar, mas uma loja, inclusive de Cachoeira, então fica atento. A gente precisa, né, a nossa parte a gente tem que fazer. E a palavra de Deus fala sobre essa questão, né, do consumismo. Ela nos orienta, ela fala ainda: porque comprais aquilo que não é comida nem bebida, né. Sim. Então para a gente ver realmente o que é essencial, o que que a gente precisa, e deixar o supérfluo para outra data, né, ou vai postergando o máximo que você puder. E sobre presente, gente, o maior presente que a gente pode dar para alguém é a nossa presença, é a convivência, é a demonstração de afeto, de carinho. Então não é o presente em si, o valor daquele presente, né, o preço, não é nem o valor, é o preço daquele presente, mas sim a como você estima aquela pessoa, né. Então escrever uma carta, gravar um vídeo se a pessoa estiver longe, ou então investir em estar lá, né, se a pessoa é de longe, coloca gasolina, vai até lá, dá um abraço. Eu penso que isso vai valer muito mais do que um presente. Então a gente precisa voltar um pouquinho sobre refletir sobre isso, para de fato saber se o presente físico, né, o objeto, realmente tá sendo super valorizado, ou se a gente está subestimando a nossa presença, o nosso afeto, o nosso carinho. Então que a gente possa avaliar isso nessa época, né, tão propícia para demonstração de amor, de carinho, de afeto, porque o nascimento de Jesus foi isso, uma demonstração do amor de Deus por nós. Então que a gente possa também fazer isso na nossa casa, entre os nossos amigos, não investir tanto no dinheiro, mas no valor, né, que nós damos àquela pessoa.
Então deixa um bilhetinho carinhoso todo dia, não precisa ser só no Natal. Aham, Né? Fala que você gosta, que você ama todo dia, dá um abraço todo dia, sorria todo dia. Não precisa esperar chegar dezembro para a gente poder demonstrar que a gente ama, que a gente gosta de alguém. Então que a gente possa refletir mais sobre isso, né? É porque às vezes a gente começa a querer a demonstrar o amor a partir de um produto, Sim. né, e não através de sentimento mesmo, né. E até mesmo por causa do preço. Não vou dar uma coisa muito baratinha para fulano, porque ele vai achar que eu gosto menos, né, ou pouco, mas isso não tem nada a ver, né, pelo seu carinho, seu afeto. Às vezes é um mimo, é um gesto. E às vezes a pessoa se superendivida, entra aí, né, no superendividamento, gasta o que não tem, não se programa, gasta o que não tem, se compromete todo o seu próximo ano, né, 2026 já entra endividado, porque acha que precisa, e muita gente faz isso com o chefe, né. Eu quero mostrar que eu posso mais, ou que eu preciso, né, fazer isso, aí acha que isso vai demonstrar mais amor, mais afeto, mais carinho. Isso não tem nada a ver com a demonstração do amor e do carinho e do afeto. Não é o valor do presente, o preço do presente, né, a palavra certa. Não é o preço do presente, mas é o valor que você dá àquela pessoa todos os dias, né, o respeito que você tem por ela. Exatamente. E a gente vê isso claramente aqui no texto bíblico, né, onde é que está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro é onde está o seu coração. E nós vivemos numa sociedade que é a dita sociedade do consumo. Eu percebo, e aí eu queria, assim, ouvir de você também, porque é profissional na área, né, parece que a gente nos últimos tempos tem vivido um momento, assim, de muito ter. Eu sou valorizado por aquilo que eu tenho, mas nem sempre aquele ter realmente é significativo, né. Então, às vezes, eu estou muito ligado nas redes sociais, e aí eu começo a ver muito influencer falando do produto X e Y, e você começa a pensar assim: "Nossa, eu só vou ser querida e amada se eu também comprar aquele produto". E você entra, então, num processo quase que viciante, né, uma ansiedade de comprar e sempre ter cada vez mais, é um acúmulo, né, Noemi? Sim, é um acúmulo de coisas, né. Isso. E aí esse sentimento ele não tem fim, porque as coisas sempre vão progredindo e aí vai tendo uma tecnologia maior. Vamos falar do celular, por exemplo. Então eu tenho que ter o da última geração, lançou o novo, é aquele que eu tenho que ter. Então a pessoa não ficou nem um ano ainda com o celular, já lançou um novo, e aí esse consumismo, essa necessidade, às vezes é uma autoafirmação. Não é a necessidade de ter um produto para falar com alguém, enviar mensagem, um equipamento de trabalho, ou até mesmo de uso pessoal, mas você poderia ter um básico, mas você quer o top de linha, né, para poder se autoafirmar, para poder as pessoas acharem que você pode. E a gente vê muitas pessoas, né, super endividadas por conta disso, desse ter e dessa necessidade de autoafirmação, e às vezes precisa ter o carro do ano, o celular da última tecnologia, mas às vezes a pessoa mesmo não tem a consciência de que aquilo tudo está atrapalhando a sua saúde emocional, a sua saúde física muitas vezes, porque ele tem que trabalhar mais, tem menos tempo de descanso, e a sua mente não para, né, ele fica naquela necessidade, aquela autoafirmação, eu preciso ter aquilo, e isso não tem fim, porque a necessidade humana, né, essa carência que muitas vezes a pessoa tem, ela não acaba, então só vai trocando por produtos e coisas, e quando ela vai perceber, ela está ou super endividada ou já está sozinha, porque as outras pessoas não conseguem acompanhar, então acha assim: "Pô, fulano não dá nem para eu andar junto", porque aí o lugar que ele frequenta é um lugar muito difícil de você acompanhar financeiramente, e as coisas que ele faz, porque é necessidade, uma coisa vai puxando a outra. A palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo, né. Exato. E isso vai acontecendo de forma, começa pequena, mas de forma gradual vai se tornando muito grande, até que essa pessoa vai precisar da ajuda de um profissional, porque acontece muitas vezes a estafa, né, isso atrapalha e compromete muitas vezes o trabalho dessa pessoa, porque ela não tem mais paz. O boleto tá chegando, né, o cartão de crédito virou uma bola de neve. E aí, qual é a saída? Então a gente tem, estamos criando aqui em Cachoeira um núcleo do superendividamento,
que é para ajudar essas pessoas a elas primeiramente se conscientizarem que precisa dar um basta, isso precisa ter um fim, né? E só acaba com a pessoa colocando tudo no papel, ela visualizando a realidade dela. Que o que acontece, elas vivem uma realidade paralela. Não, eu vou ter mais, eu quero mais porque eu posso mais. E ela começa a achar que merece, né? Eu mereço mais, eu trabalho tanto, eu mereço viajar, eu mereço. E assim, as necessidades, gente, elas não têm fim, né? Vão aumentando. E aí, as dívidas também vão aumentando, o cartão de crédito vai ficando insuportável, as contas bancárias, até que ela fica sem o crédito. E aí, quando isso chega, aí realmente ela vai procurar a ajuda do profissional, o Procon, e a gente faz. A lei de superendividamento é para isso, para que a gente faça uma composição de todas essas dívidas. E a lei fala, inclusive, que essa composição precisa juntar todos, a gente faz uma audiência de conciliação com todos os credores, e aí esses credores vão acompanhar juntos a situação financeira daquela pessoa, do consumidor. E aí esse consumidor vai ter um prazo de até 5 anos para quitar todas as suas dívidas, com uma prestação que caiba no seu bolso, para que ele fique adimplente, mas o crédito dele não vai retornar até que ele cesse com todas as dívidas. Então, eu acho que isso é muito bacana para que a gente, de fato, assim, conscientize a população de que é possível. A gente tem um jeito, tem alguém que pode ajudar. Mas a nossa parte, aquilo que eu falei no início, só a gente pode fazer. Então, dar um basta é necessário, tomar uma decisão e uma posição de que eu não posso mais continuar, né, nessa condição. Eu preciso me organizar financeiramente. Igual a gente quer uma vida saudável, uma vida física saudável, uma vida emocional saudável, a gente precisa ter uma vida financeira também saudável. E aí você vê, né, como que nessas horas a gente observa o universo aí das leis consumeristas, como elas também abarcam a pessoa, o indivíduo, né, no sentido daquela necessidade que ela vem de uma questão de um desequilíbrio emocional, muitas vezes. Muitas vezes pela carência. Às vezes a gente vê muitos aposentados e avós que querem agradar o neto, às vezes quer dar aquela festa para o netinho, 15 anos ou 1 aninho, que são datas marcantes, a gente sabe que tem um apelo emocional, mas às vezes ele faz um compromisso que ele não pode. Às vezes é até mesmo o filho que pede, ou o próprio neto que pede. Então, para o avô dizer o não, é muito mais custoso. Então, ele diz sim, mesmo sem poder. E aí faz aquele empréstimo e depois não consegue se subsistir. Essa lei também é para isso, que o mínimo subsistencial você tem que ter. Que pela lei ele fala que seriam R$600. A gente sabe que isso é muito aquém, né? E há juízes que já entendem que para cada um essa subsistência ela tem um valor, né? De acordo com a realidade de cada um. Então a gente faz lá a composição, né? O levantamento desses gastos. Vai chegar para a gente agora um profissional da área contábil lá no Procon para fazer esse cálculo para a gente, esse levantamento, para que o consumidor se sinta mais seguro de si e possa retornar, né, o seu crédito, mas aí um crédito saudável. E a gente observa, assim, que conforme vai surgindo a lei, ela surge porque tem uma demanda. Então, quando eu ouço você falar aí da questão da lei do superendividamento, em algum momento isso foi necessário, né? Sim. Saiu do controle. Você entende que foi uma demanda muito grande que chegou para o Procon, a lei do consumidor mesmo, ela não deu vazão e aí da necessidade dessa lei específica de superendividamento? Quando é que surge essa questão do É o artigo 54, né? Ele foi adaptado por essa lei 14.181, lá no seu inciso A. Então já existia o capítulo 54 e ele foi abarcado lá na parte A, que fala dessas pessoas que se superendividaram por ser consumidores, por estar sempre comprando, há necessidade de comprar. A gente sabe aí do financiamento, isso veio também com a questão do financiamento habitacional. E aí depois você tem uma casa, aí você quer um carro, financiamento, né, do veículo. E aí quando a pessoa dá por si, ela está cheia de valores mensais. E esses valores mensais vão
suprindo ou vão abarcando todos a sua renda. E aí, por isso que a lei vem, para poder garantir pelo menos o mínimo subsistencial, para que ele não possa ficar sem o que comer, né? Ele já está lá vivendo na casa que é do empréstimo habitacional, tem um carrinho, e essa dívida geralmente é o quê? 80 meses, 60 meses, no mínimo. E aí essa pessoa tem essa dívida bem prolongada, mas ela vai precisar continuar vestindo, comendo, né, bebendo, vivendo. E aí por isso que vem essa lei, para que possa chamar os credores, e aí faz uma composição nova, ou um refinanciamento, ou uma averbação, se for no próprio benefício daquela pessoa, e aí ela acaba tendo aí um gás, né? Ela vai tendo aí um novo fôlego para poder ver a sua saúde financeira de fato saindo daquela situação do superendividamento. Então a lei vem para poder reerguer novamente a pessoa, para poder ajudar. E a gente vê ali muitos aposentados, a gente teve a fraude agora do INSS, aposentados que estavam recebendo R$200, R$400. Que louco. Existe o mínimo que você pode tirar a margem consignável, mas essa margem consignável estava sendo burlada, né? Estava passando, existia o crivo, mas o crivo tinha sido ultrapassado. O limite tinha sido tirado. E aí a gente tinha lá pessoas idosas, né? Pessoas que trabalharam a vida inteira e estavam te retirando só R$200, R$300, que não dá, a gente sabe, para fazer uma compra. Exato. Né? Às vezes da semana, então muito mais um mês. Um mês, exatamente. Eu ouço você colocando essas questões de superendividamento e percebo o seguinte, Noemi, é uma falta também de uma educação financeira. Sim. De um tempo para cá, a gente vem ouvindo falar muito de educação financeira, às vezes tem até uma disciplina dentro do contexto escolar de educação financeira. E Procon, como o Procon vê essa questão da educação financeira? Tem algum projeto específico, algum trabalho específico? A gente tem um núcleo de combate ao superendividamento. E nós temos um material específico. Esse material, lá no finalzinho, ele ensina a pessoa a fazer a sua tabelinha, né? A tabela do controle de gastos. Que eu penso que a educação financeira tem que começar daqui. O que eu recebo, o que eu tenho de entrada e o que eu já tenho de gastos fixos. Porque se o que eu recebo não dá para pagar nem os gastos fixos que eu já tenho, eu não posso adquirir mais nada. Então isso tem que ficar claro, e a gente não tem essa educação. A gente não sabe, eu ganho tanto, às vezes a pessoa não sabe nem quanto que ganha, porque é depositado no banco e já entra comprando, pagando, e aí quando ele vê, tá devendo. Então assim, a gente precisa realmente colocar o pé no chão, escrever, que a gente não tem esse hábito, colocar no papel aquilo que de fato entra, aquilo que de fato sai, para que a gente possa dar valor aos 10 centavos, a R$1, aos R$10, porque a gente só quer falar de 100, de 1000, né? Mas os 10 centavos fazem diferença, né? Os R$10 fazem diferença. A gente juntar um pouquinho todo mês, a gente consegue guardar um dinheiro, a gente consegue poupar, e aí a gente consegue sonhar, consegue adquirir coisas, né? Fazer planos e projetos. A gente precisa ensinar isso para as crianças, que elas podem realizar os seus sonhos, mas que elas precisam, a palavra de Deus até fala isso, você vai fazer uma obra, faça o gasto para que você possa chegar ao final daquela obra. Então isso, se a gente consegue ensinar para a criança, a gente, você guardar R$10, a partir de agora, quando você tiver tantos anos, você vai ter tantos reais na conta. É uma conta simples, mas que a gente não ensina para os filhos, não fala, e eles acham que não vão ter nada no futuro, porque não são ensinados a guardar agora. Né, para que no futuro eles possam sacar. Tem a questão também, eu acho que isso é relevante também, cartão de crédito. E chegou para mim, nesses dias, uma possibilidade de Pix parcelado. Meu Deus! Então, quer dizer, se você não tiver o cartão, se ele estiver no seu limite, o sujeito pode, então, não, mas eu posso parcelar o Pix. Essa sociedade de consumo, ela acha dá um jeito de você vai consumir se o seu cartão já tiver, acabei com o meu cartão de crédito, mas aí vem o Pix parcelado. É um perigo. O cartão de crédito também é algo que a gente tem que saber lidar, né? Porque é um falso valor que você tem ali, você não tem aquele valor, na verdade, isso né? Que a gente precisa entender, você não tem nada, você tem um pedaço de plástico na mão.
E quando você utiliza o cartão, o que a gente precisa é que os consumidores, que todas as pessoas, né, entendam que se você tem que adimplir ele na sua totalidade. Não adianta pagar: "Ah, não, eu não tinha naquele dia, eu paguei R$ 100, mas aí daqui 2 dias eu fui pagar o restante e está me cobrando um juro absurdo". Porque o combinado era pagar no dia certo, você tem uma data fixa. Então tudo que passa daquela data, você deixou, você desfez o Descumpriu. acordo, Uhum. descumpriu o acordo. Então, agora ele pode sim lançar mão dos juros, e existe uma lei também que permitiu com que o cartão de crédito fizesse o quê? Parcelasse sua dívida. Então você pagou depois, aquela dívida que tinha no cartão, ela foi parcelada, e tem gente que não compreende isso. Então vai ser parcelado em 12 vezes. "Ah, mas eu não autorizei, ninguém me perguntou se eu queria parcelar". A partir do momento que você não pagou no dia, você já permitiu, que a lei fala que é automático. Olha, Então que você já interessante. permitiu, Já então ele é permitiu, então. parcelado. "Ah, mas e o valor que eu paguei, o que aconteceu com ele?". Você não é que você perde, vai ser abatido, mas agora você tem uma nova parcela, você tem um parcelamento. Então o cartão de crédito, se a gente não ficar atento, ele vira uma bola de neve para a gente explicar isso para o consumidor. "Ah, mas isso é injusto". Eu falei: "Senhor, eu também concordo. Eu também não acho justo, mas é a lei, né. Dura lex, é de lex". É. A lei é dura, mas ela é a lei. Então a gente tem que cumprir a lei, a gente está ali também. Aí tem gente que passa: "Ah, mas vocês estão a favor do fornecedor, vocês estão a favor do cartão de crédito". Não, a lei tem que ser cumprida, né, As por 2 os partes, 2. os 2, exatamente. Então, precisa entender, fez um parcelamento no cartão de crédito, chegou no dia do vencimento, você tem que pagar ele na sua totalidade, não entra nessa de fazer pagamento mínimo, não faz. Pagamento do cartão de crédito tem que ser feito na sua totalidade. A gente Muito precisa entender isso. E as pessoas têm essa dificuldade, né, e é um momento que também promissor esse tempo agora do Natal, nesse sentido do consumo, porque você tem, além dos descontos que nem sempre são verdadeiros, É né, porque às verdade, tem vezes que conferir. né, você tem que conferir se realmente está dando aquela porcentagem de desconto. Você acaba passando por situações também que é um 13º que você recebe, às vezes o sujeito vai tirar férias na sequência e ele vem Já depois vem com um montante da é férias, dinheiro gordo. e aí ele olha ali na conta bancária dele e ele pensa assim: "Agora eu posso tudo", Que perigo. né. Porque eu acredito que quando também dá essa virada do ano, também deve ter muita busca no Procon, no sentido de que eu pego aquele dinheiro que eu tinha que fazer uma organização, porque eu só vou receber daí um tempo. Por isso a importância do controle dos gastos, né, de anotar: "Olha, eu já sei que janeiro é um mês que eu vou ter que fazer renovação de matrícula, por exemplo, das crianças, da escola. E, ah, eu sei que vai vir o IPVA, eu sei que vai chegar algum compromisso, você vai ter". Os fixos continuam, permanece, janeiro vai ter conta para pagar. Então o pessoal só quer viver o dezembro, festa, virada de ano, e esquece que janeiro, fevereiro tá aí, são meses. Quem é autônomo, né, quem trabalha por conta própria, são meses mais baixos, de renda um pouco mais baixa, e é mais complicado para você levantar, né, um dinheiro considerável. Então você precisa se programar para todo o restante do ano, o 13º vai vir só uma vez no ano. Então é a hora de você fazer algo com ele que possa te ajudar durante todo o ano de 2026. Então às vezes a pessoa, em vez de pensar assim: "Ah, vou pagar minha dívida", não, ela vai fazer mais dívida. Isso é entristecedor, vamos falar a verdade. É igual quando a gente faz feirão de mutirão de negociação de dívida. A gente acaba de limpar o nome da pessoa e o consumidor vai para a rua e se endivida todo novamente. Então, assim, a gente precisa fazer mesmo uma educação financeira. As pessoas precisam saber que precisam provisionar, fazer uma previsão daquilo que está por vir, né. A palavra de Deus nos orienta a ser prudente, e muitas vezes a gente não é prudente, porque os dias maus chegam. Então vai ter, às vezes, o tempo da doença, o tempo que você vai precisar de remédio, medicamento, alguma criança. Existe, né, as adversidades da vida, e a gente precisa se programar para isso também, estar pronto, preparado para a hora, né, dos dias ruins. Porque vem uma sequência, de gastos nesse final de ano, como você colocou, né. É aquela família que tem criança em idade escolar,
Às vezes está pensando no presente de Natal, né, maravilhoso para agradar o filho e esquece que na sequência você tem material escolar, né? Olha, algo que eu já fiz muito. Então, a gente que é mãe, que fica assim: olha, eu já tenho que dar um presente mesmo, dá uma coisa que você vai utilizar depois. Isso. Compra já um caderno diferente, um fichário mais, né, mais caro um pouquinho, mas que vai ser o presente do final do ano, mas que você vai usar depois para o próximo ano. A mochila já faz aquele, vai ficar um pacote muito volumoso, né? Uma mochila de presente. Aí faz daquilo que a criança gosta. E aproveita, que o presente seja algo que ele vai usar durante todo o ano. Então, não só para aquele momento de dezembro, algo momentâneo, mas que seja algo duradouro, que ele possa permanecer com aquele bem. Você colocou um ponto interessante aí. Quantas vezes também nesse processo de endividamento eu não olho a necessidade do outro na hora de presentear. Eu quero muitas vezes, assim, ver o que eu, naquela idade, naquela faixa etária, gostaria e às vezes não pude, né, receber naquela época, e aí é uma forma, assim, de compensar, deixa eu compensar. E acaba sendo tudo sobre você, não é sobre a criança, o gosto da criança, né? A gente precisa mudar um pouquinho nosso pensamento. Às vezes você vai no aniversário, você compra o que o seu filho gostaria, não o que o aniversariante gostaria de ganhar. Então, assim, faz a pesquisa. Às vezes, eu já vi gente dar coisa que é do time rival do aniversariante. Eu falei, gente, qual o sentido disso, né? Você não está agradando o aniversariante. Então, assim, seja inteligente, vai dar um presente, dá aquilo que a pessoa gostaria de receber e que vai ser útil também. Não adianta a gente dar né, um presente que a pessoa, obrigada. Aquela cara, né? Não, que presente é esse? Que é isso, né? O que eu vou fazer com isso? Muitas vezes a gente até recebe algo assim, fica assim, meu Deus, refletindo, será que a pessoa acha que eu gosto disso, né? Dei a entender em algum momento, mas que a gente possa realmente fazer algo útil com aquilo que você vai dar. Então, se é na sua família, vocês têm essa mania, né? Esse hábito de fazer amigo X, então faça aquilo que a pessoa gosta, que vai ser útil para ela. E se for pessoa mais próxima a você, que você faça realmente com aquela necessidade que a pessoa tem. Então, assim, você vai ajudar financeiramente aquela pessoa, porque ela não vai precisar mais comprar aquilo que ela vai ganhar, mas que de fato seja algo que ela goste, seja dela, para ela, né? Não sobre você, aquilo que você gostaria de ganhar. E também, assim, aquilo que a gente falou, dê importância mesmo a que você possa transmitir o seu sentimento, não só a coisa, né? O bem, o presente, mas o seu sentimento. Eu sugiro muito, a gente fazia muito aquele amigo anjo, né, e escrevendo cartinhas, e agradando, a gente faz muito isso no trabalho, às vezes, né, em momentos ali na igreja. Então, é algo simples, você vai gastar o quê? Papel, caneta e lembrancinhas, mimo, uma bala, né, uma mariola, uma paçoca, coisa que não vai te custar tanto, mas que vai demonstrar um pouquinho do seu afeto. Muito maior, né? Seu afeto por aquela pessoa. E resgata um pouco também do que é o Natal. Sim. Porque o Natal virou, infelizmente, uma data do consumo desenfreado e o consumo não só, eu percebo assim, não só no bem material, mas é uma Comida, né, uma glutonaria, loucura. sobra, estraga. E fruta, eu vejo muita gente colocando melancia que o azeda de um dia para o outro, a noite inteira. Isso, Você então joga fora no outro dia. a gente começa a observar isso. Você é um consumo no ter, no comer, no mostrar, porque Às vezes é só para árvore de Natal, também. árvore de Natal mais magnífica, Competição. competição do pisca-pisca, dos enfeites, e nessa onda a gente acaba esquecendo de olhar para Cristo, do nascimento de Cristo, do entendimento. De como ele chegou aqui, né, foi de uma forma tão humilde, né, Raquel, quando a gente lembra, ele não teve nada, e o povo naquela época esperava, né, um rei, qual palácio que Jesus vai nascer, vai habitar, né, por onde que ele vai andar, e ele não teve nada disso. Ele veio naquela humildade que não tinha nem lugar para ele estar, né, uma manjedoura, algo improvisado. E quando a gente lembra disso, a gente precisa tornar o Natal um pouquinho mais similar àquilo que ele nos ensinou, a origem dele, né? A gente dá um passinho atrás e voltar para valorizar mais as pessoas e não as coisas,
né? Aquilo que as pessoas podem nos proporcionar, aquilo que a gente estava falando da presença, né? De estar junto e não da mesa farta, né? Não é só farta do que comer, mas é daquilo que é supérfluo, que muitas vezes a gente coloca tanto enfeite, tanta coisa, tanto e acaba esquecendo de quem é o aniversariante, né? Exato. O motivo do Motivo do Natal. E isso é uma questão, assim, que preocupa, e nós, assim, enquanto cristãs, precisamos de resgatar, né, essa imagem verdadeira do Natal. E é triste a gente precisar de alertar aquilo que muitas vezes não precisaria ser um alerta, né? Então, quando você traz para a gente as demandas que começam a existir dentro do Procon em datas específicas, e aqui a gente falando de Natal e Réveillon, porque eu acho que também num contínuo, né? Acabou o Natal, mas aí você começa as compras para o Réveillon, porque cria-se toda uma simbologia de vai passar o Réveillon aonde, como é que vai ser, a cor da roupa, Isso. né? A comida que tem que ter no Réveillon. Tem É cada todo- superstição, não Não pode é. ser nada que traz, que vai Que para vai trás, assim, pra frente, Poxa, Deus. uma loucura. É mais um ponto de superendividamento, de tudo que você já começa, e acho interessante a gente perceber, era outubro, eu estava no supermercado e já tinha prateleira de panetone. Uau! Já tinha prateleira de panetone. Então, como que Vai entrando no subconsciente mesmo, a propaganda, a publicidade. você está entendendo? E quando eu sinto assim, que até uma falta da gente estar realmente na presença de Cristo nos leva, sem perceber, a começar a perceber o quê? Nossa, no outubro, panetone. Então, em novembro, eu já vou começar a montar a árvore de Natal, porque ela tem que ficar muito tempo. E aí vem Black Friday. Então você tem uma árvore de Natal que está vazia. Tem que botar presente nessa árvore. Eu vou aproveitar os super descontos para encher. E parece, o que eu percebo é que existe assim um paralelo. Você hoje, de uns tempos para cá, você tem as compras da Black Friday, que necessariamente não serão os presentes de Natal. É verdade. Né? Não sei se É verdade. trocou, Se a isso gente- acontece. Se a gente fosse inteligente, a gente já usava tudo a nosso favor, né? Já Aham. comprar os presentes mais em Mas em conta. conta, isso não acontece. Nessa nossa conversa, eu acho importante as pessoas perceberem que quando a gente fala desse consumo consciente, a própria lei consumerista vai trazer isso também. Não é no sentido que também eu vou ter um apego ao dinheiro e aí eu Tem avareza, avareza, gastar em nada, vou só guardar. da balinha, né? Só mesmo a cartinha, balinha, o restante eu vou guardar. Não é isso, é a gente entender que tem que ter um equilíbrio, Sim, né? tudo na Um vida. equilíbrio para a gente poder passar por esse tempo. A gente vive hoje um tempo muito complicado, ansiedade muito grande nas pessoas, depressão, uma necessidade de você se sentir amado. Será que essas questões elas acabam comprometendo o consumidor e isso acaba chegando como demanda no Procon? Sim, com certeza, Raquel. Com certeza, esse envolvimento que a gente tem com o calendário, né? O calendário que nos é proposto, é um calendário comercial. Eles fazem isso para manter o comércio vivo. A gente tem que entender isso, né? Porque começa lá em maio, né? Dia das Mães, depois vem Dia dos Namorados, em junho, aí entra julho, férias escolares, agosto, né, que é Dia dos Pais. Aí vai se você for perceber no calendário comercial, cada mês tem uma data a ser comemorada. Ou se não é data comemorativa, é um dia de feriado prolongado, aí a gente faz aqueles gastos, né, para poder sair para praia ou churrasco, vai para o sítio. Então assim, eles precisam sobreviver, a gente sabe disso. Mas nós como cristãos precisamos ser intencionais também. Passar por essas datas, a gente vai passar por aqui, mas a gente está firmado lá no céu, né? Manter nossa mente no rei, né? Não só aqui na terra. E fazendo com que o reino de Cristo se estabeleça aqui entre nós. E de que maneira que a gente vai conseguir isso? Trazendo mesmo os ensinamentos
do Pai para nós, né? A palavra de Deus fala que a gente erra porque não conhece as Escrituras. Então, a gente precisa trazer mesmo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e não cair na cilada daqui, né? Do mal, do inimigo, na cilada do cartão de crédito, na cilada, né, de tantas fraudes que estão aí, faz essa intercorrência na nossa vida. E a gente não está livre disso, de cair, né, numa armadilha, num golpe, ou até mesmo no consumismo, mas que a gente possa saber que tem um Deus, né, tem alguém que está pronto a nos ajudar. E que a gente também tem um órgão especializado para também ajudar a gente nisso, né? Se você caiu em alguma armadilha, algum golpe, vá lá, nós temos a orientação para dar, fazer o boletim de ocorrência. A gente tenta entrar em contato com a instituição financeira. Se for uma empresa, a gente consegue fazer algum tipo de conciliação. Então, assim, nós temos algumas ferramentas que ajudam a gente nisso. A nos mantermos novamente de pé, entrar na linha, na rota novamente, se a gente sair, se desviar em algum momento. Mas que a gente possa lembrar que nós não somos desse mundo. Lembrar que nós temos alguém que a gente vai prestar conta, como mordomo fiel. Né? Tudo aquilo que Ele nos dá, que Ele nos entrega. Então, o nosso provento também a gente precisa consagrar a Deus. Né? E exercitar, que o nosso maior plano que a gente tem, plano de saúde, plano financeiro, é o dízimo. A gente fala muito sobre isso lá em casa. Manter a fidelidade a Deus nisso também, né? Nos dízimos, nas ofertas. E sabendo que tudo que entra na nossa casa, toda finança, toda renda, ela precisa também ser consagrada a Deus, precisa ser usada com inteligência, né? E a gente conscientizar nossos filhos também quanto a isso, né? Não dá para gastar tudo que a gente precisa provisionar, a gente precisa fazer uma previsão, a gente tem que criar uma poupança para uma emergência, uma doença, algo que a gente não espera, pode ser um acidente, alguém bater no nosso carro, nós não estamos livres disso. Mas a gente precisa estar preparado, né? E a palavra de Deus nos orienta sobre isso. E é interessante esse ponto que você colocou aí a respeito do dízimo e das ofertas, porque às vezes a gente cai no laço do passarinheiro no sentido até de, nossa, mas aquela promoção daquele produto Y é tão maravilhosa, Deus vai me perdoar, mas eu não vou mandar meu dízimo esse mês, não. Misericórdia. Eu vou deixar para gastar com aquele produto ali, porque quando eu vou conseguir aquele, né, que a gente sabe que as pessoas às vezes elas não entendem da necessidade e importância, né, a consagração que a gente precisa de fazer com o nosso provento e com relação ao dízimo, entender realmente, né, o mandamento que é ali dizimar, é participar do processo de oferta. E muitas vezes o que sobra, se sobrar, eu vou aproveitar. Não vai sobrar. Não vai. Por isso que é primícia, né? O dízimo nos é ensinado que é primícia, é uma ordenança e ela é com promessa, né? Que se a gente for fiel, o Senhor também, Ele já é fiel por si, porque a natureza dele em si já é da fidelidade. Mas Ele ainda nos fala que nós teremos a maior abastança, né? E que podemos fazer também, né, através dos dízimos das ofertas, nós podemos fazer algo, um desafio mesmo com Deus, e Ele vai suprir, né? A palavra de Deus ela é tão linda que quando chega nessa parte eu fico até constrangida, eu fico, como vou desafiar, né? Em quê? Pois é. Porque Ele já dá tudo pra gente, então a gente tem que agradecer mesmo e precisamos ser mais responsáveis. Ter esse ato de obediência, entregando, né, devolvendo, né, nem entregando, é devolvendo 10%, que é Ele que nos dá os 100%, né, é dele que vem o provento nosso. Então, quando a gente devolve só a 10ª parte, é algo que é com alegria ainda, que Ele nos adverte a fazer isso, né, que tem que ser com alegria. E a palavra de Deus ela ainda coloca alguns requisitos, que é sempre bom a gente lembrar. Quando eu falo com as crianças lá em casa, eu falo também a respeito disso, que não adianta a gente entregar um dízimo, uma oferta, se a gente tem problema com o nosso irmão, né? E a palavra de Deus é tão perfeita que Ele não quer um ato nosso sem, de fato, toda a totalidade, né? Nós não somos um ser isolado, não somos só a entrega de algo, mas Ele quer a entrega total da nossa vida e da nossa dependência nele, né? Então, quando a gente vai entregar o dízimo, a oferta, Ele ainda nos adverte. Se você tem problema com seu irmão, acerta seu problema com seu irmão e vem aqui e entrega o dízimo e a oferta, que aí ela vai ser aceita. Então, que a gente possa viver mesmo essa harmonia do cristianismo, né? Viver essa harmonia
em estar na presença do Pai de forma integral. E aí, essa forma integral não é só louvando com música, que a gente tem que louvar, Isso. né? É na nossa integralidade, louvar no nosso trabalho, Sim. louvar fazendo bem para o nosso irmão, louvar na assistência social, louvar também tudo que a gente faz, fazer com excelência, né? Fazer como se fosse para o Senhor. Quando a gente trabalha, eu fico muito preocupada com isso, porque eu não estou fazendo para o chefe, não é para o prefeito, não é para a população, eu faço para Deus, que é para Ele que eu vou prestar conta. Então, todas as vezes que a gente vai para o trabalho, que a gente, né, vai fazer alguma coisa, é para Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o nosso tempo, colocar um tempo também com Ele, reservar na nossa agenda, né, o nosso devocional, o nosso tempo com Deus, porque às vezes a gente faz tanta coisa e não tem tempo para o Rei dos Reis, né? Para a razão da nossa existência. Então, que a gente possa lembrar, de fato, de quem é essa data, né? Para quem que é essa data do Natal? E todos esses pontos que você trouxe aqui para a conversa são importantes, porque a partir do momento que eu sou dizimista fiel, que eu eu entrego um tempo meu para o devocional, você vai fortalecendo o seu espírito e entendendo que pode passar esse Natal todo cheio de consumo, pode passar essa Black Friday, pode vir o Réveillon, mas a gente tem o nosso coração voltado para as coisas de Deus. Sim. Então, fica mais difícil de você cair na tentação, né, de um super desconto que às vezes é enganoso, um golpe. Não estou dizendo que a pessoa vai ser livre, porque qualquer um pode, mas você vai ter uma visão, né, diferente, né, da vida, da situação a qual você está presenciando. Você começa a perceber o Natal também como um tempo de solidariedade, Isso é muito importante. né? É a gente fazer disso, aquilo que a gente estava falando, é fazer das datas comemorativas algo intencional, daquilo que, como cristão, nós podemos aproveitar essa data para demonstrar o amor de Deus. Então, quando você fala da solidariedade no Natal, eu penso isso. Aquilo que nem ele recebeu, ele não teve uma hospedagem, né? Ele não teve um lugar para si, mas às vezes a gente pode proporcionar isso para alguém, né? Dar uma refeição um pouquinho melhor para alguém, né? Dar um presente para alguém. Às vezes, ao invés de você dar para alguém que já tem tantos, dá para alguém que não está aguardando isso, não tem de quem receber isso. E aí, quando ela recebe de alguém que ela nem conhece, fica mais fácil dela perceber esse amor de Deus na vida dela. E você foi Deus que mandou te entregar isso. O Senhor me incomodou. Então, é diferente quando a gente faz alguma coisa para alguém que ela não está esperando, não está aguardando e também não tem como te recompensar. Eu acho que essa parte de não ter como recompensar a gente, que é mais bacana. Sim. Porque às vezes a gente faz alguma coisa para alguém e já pensa, não, é na hora que ela for entregar o meu, ela vai lembrar do que eu estou dando para ela. Né? Porque às vezes tem gente que faz isso, que é dar o melhor pensando já em receber algo um pouquinho melhor. Às vezes uma atenção melhor, às vezes, né, o presente mesmo. Sim. Lá no meu aniversário ela vai lembrar do que eu estou dando agora. Mas quando a gente dá para alguém que não espera e nem tem como recompensar a gente, isso sim eu acho que tem um maior valor. Que a palavra de Deus fala que para quando a gente faz isso com um dos pequeninos, é como se fosse para ele. Então que a gente possa viver esse amor de Deus mesmo nessa época do Natal, sendo uma pessoa mais solidária, dando mais, esperando receber menos. E você, hoje, na gestão do Procon aqui em Cachoeiro, cristã, como gerenciar o Procon e não perder o olhar e os princípios cristãos? Isso é possível? Claro que é possível. É a gente viver com esse temor, temendo mesmo a Deus, estando ali vendo a pessoa, não os atos, né? É até um exercício que a gente tem que fazer, porque eu tô ali na gerência e ali naquele foco do atendimento mesmo, e às vezes chega gente de tudo quanto é jeito, a gente vai ali resolver problema, então às vezes a pessoa já chega aborrecida, chega já transtornada e a gente tem que acalmar, a gente tem que ir lá levar às vezes um copo de água, respira um pouquinho, daqui a pouquinho você conta pra gente o que aconteceu,
Porque, assim, às vezes a pessoa que teve um prejuízo financeiro muito grande, às vezes a gente que foi receber e não tem nada para receber, então são situações, assim, bem latentes, e que a gente tem que manter a calma e passar também isso para os nossos colaboradores. A pessoa que vai fazer esse atendimento precisa estar bem, e aí a gente precisa passar para eles essa questão do atendimento com excelência, mas um atendimento também humanizado, compreender. Porque aquele momento a pessoa tá nervosa mesmo, então a gente que tem que manter a calma, Uhum. né, falar: "Ah, você não pode ficar nervoso", muito difícil, né, porque se fosse com a gente, e se eu tivesse naquele lugar, será que eu estaria, né? Colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Então quando a gente tá ali fazendo, com esse olhar de saber que ali todo mundo é humano, todo mundo pode errar, pode dar uma informação equivocada, mas ter humildade pra gente voltar atrás, pra gente falar a informação correta. Muitas vezes na audiência, né, que ele também é um local que a gente faz a conciliação, muitas vezes na audiência a gente chega, né, no acordo, numa composição, às vezes por livre e espontânea vontade do fornecedor. Às vezes o consumidor, na hora que a gente está analisando os fatos, não percebeu, mas depois a gente vê, ó, de fato ele não tinha nem o direito. Mas por mera liberalidade, às vezes o fornecedor já está ali para não perder o cliente, aí ele faz uma composição de acordo, devolve valores, às vezes dá um prazo maior para a pessoa adimplir aquele valor, né, aquela dívida que tinha. Então, assim, a gente vivencia muitos milagres, né, de Deus cada dia. E nada recompensa, né, você conseguir ajudar alguém naquele momento que ela está precisando e depois você ouvir: "Olha, vocês me ajudaram, vocês, né, de fato resolveram a minha situação". Então isso é muito gratificante. Estar ali ajudando na resolutividade dos problemas da nossa E a cidade. importância do Procon, porque acontece quando, às vezes, o cliente procura o advogado e ele pula o Procon, Sim. né? Ele não vou no Procon, não, eu vou direto no advogado para entrar com uma demanda e a gente vê que lá na frente vai ter um problema sério no resultado, porque você não passou por um processo. É importante que as pessoas entendam que na hora, né, caiu no golpe, está super endividado, não está conseguindo pagar a conta, surgiu alguma questão, o primeiro passo não é a busca ao advogado, é o Procon, né? Isso, e se ali não for uma demanda, que muitas vezes a gente é demandado ali por assuntos que não são relacionados ao consumidor. Às vezes é problema de lei de inquilinato, às vezes é um problema de família, e a pessoa vai no Procon. Mas aí ela sai dali com a orientação correta, a gente, né, dá os caminhos, a gente faz uma consulta, ele sai dali com um papel timbrado do Procon e com as orientações, onde ele deve procurar ajuda, quem ele deve procurar, de que maneira, para que ela também receba a informação adequada e precisa. E a gente está ali e a gente atende a toda a população, então é muito importante você falar isso. Tem alguma dúvida, vai lá no Procon. Pode ligar para a gente, que a gente também esclarece dúvida pelo telefone do Procon, que é o 3199-1710. E você pode ligar para a gente, tiver qualquer dúvida. Se não for também do Procon, a gente orienta onde você deve ir. Às vezes é um caso de ouvidoria, um caso de denúncia. A gente também faz denúncia, faz reclamação. A gente tem agora feito muitas ações coletivas, né, através do processo sanatório. E tem resolvido, tem surtido muito efeito. Então o Procon está ali para ajudar a população, para dar o caminho, e isso que você falou é muito importante, procurar a esfera administrativa primeiro, depois se não tiver jeito, aí você vai para a esfera judicial. Exatamente, isso é muito importante a gente ter essa noção, né? A nível de atendimento, ele aumenta agora no final do ano. Sim. O que você pode trazer para a gente aí desses dados, Noemi? É porque como vende muito, Uhum. então pode ser que algum dos produtos tenha um defeito. E aí a gente tem aí um período, né, que é bom o consumidor conhecer, é o período para que o fornecedor resolva o seu problema é de 30 dias. E se extrapolar, passar desse período de 30 dias, você pode ir lá no Procon, porque aí o direito a gente fala que ele retorna ao consumidor. Aí ele pode escolher se ele quer um produto novo, se ele quer o dinheiro de volta, cancelar aquela compra, ele pode, porque o fornecedor passou o prazo de dar assistência técnica ou conserto daquele aparelho que ele comprou. Então, às vezes é muita demanda, vende muito, e às vezes tem
aparelho defeituoso, às vezes chega danificado, e aí o consumidor não é obrigado a ficar com o produto danificado ou estragado, né, ele tem direito ao produto novo. Uhum. Ó, foi um momento, assim, maravilhoso esse momento que a gente esteve aqui, uma conversa muito agradável. Eu acredito que todos vocês que estiveram com a gente até aqui também, com certeza aprenderam muito, eu aprendi muita coisa, estou entendendo muito mais aí sobre a questão da lei do superendividamento, fico muito feliz por poder contar com você, por você estar contribuindo, para o PIBcast, mas principalmente está contribuindo aí para o reino e para a população de uma forma geral, que precisa desse olhar, né, um olhar de foco, um olhar piedoso, Sim, para entender que nem sempre o sujeito que chega no superendividamento é porque ele quis, sim. né? Ele muitas vezes ele está endividado, mas não é porque ele vou comprar para endividar, Não. né? A gente não é assim que a coisa funciona. E eu queria finalizar esse momento com você trazendo para a gente, assim, né, sua reflexão final enquanto gerente do Procon, cristã, né, nossa diaconisa, qual é a reflexão final que você poderia deixar para a gente sobre esse Natal, se é presépio ou se é consumo, Noemi? Então, que nós possamos voltar, né, os nossos olhos, a nossa mente para aquilo que de fato é o Natal, que é o nascimento de Jesus. Então que nós possamos viver esse nascimento de Jesus na nossa família, no nosso cotidiano, né. Quem é Jesus? Ele é a demonstração do amor de Deus. Então que a gente possa viver esse amor, demonstrando para as pessoas que a gente ama essas pessoas, através desse amor que nós recebemos de Jesus. Então que nós possamos de fato nos preocupar mais com as pessoas e menos com as coisas. Consumir menos e ter um consumo, não tem como a gente deixar de consumir, mas ter um consumo mais consciente. E que nós de fato possamos, né, demonstrar esse amor de Deus todos os dias, não só no Natal. Que a gente possa refletir sobre isso. Amar mais, abraçar mais, sorrir mais, viver uma vida mais leve, que é isso que o Senhor nos ensinou a fazer. De forma mais humilde, menos coisas e mais momentos, né, que nós possamos viver isso na nossa vida. Eu queria deixar aqui também o Procon de portas abertas. Nós temos vários projetos, né, o projeto Procon Cidadão, nós podemos fazer palestras nas empresas, escolas, e se você tiver algum ambiente de trabalho, mais de 5 pessoas, a gente pode ir lá também, através desse projeto, né, que é do superendividamento, falar sobre educação financeira, ensinar. A gente está ali para isso, para ensinar, para dar o caminho. E se você quiser, é só procurar a gente ali no Procon, realizar o Procon itinerante, levando conhecimento no seu bairro, na sua instituição. A gente está aqui para isso, para demonstrar, né, o nosso trabalho, o serviço do Procon, assim como o Senhor demonstra cada dia o amor dele por nós. Então, eu queria deixar isso para você, esse desafio de viver o Evangelho todos os dias. Amém. Muito obrigada, Noemi. Todos vocês que nos assistiram até agora, uma alegria muito grande. Não deixem de dar o seu like, de compartilhar esse podcast, isso é muito importante, principalmente nessa época. E até o nosso próximo PIBcast.